Maravilha, estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do programa Nossa Escola Dominical. Já está dando saudade de estar aqui com você e tenho certeza você está sendo edificado com essas lições nesse terceiro trimestre de 2018, as lições sobre a parábola de Jesus para hoje. Lembrando que nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título O Trigo e o Joio, superando o falso do verdadeiro. Agora nós vamos dar uma olhadinha no terceiro ponto desta revista. Vamos fazer uma junção aí dos dois últimos pontos da revista, primeiro mostrando como Jesus explicou a parábola do joio e do trigo. Olha, é importante você sintetizar, ou seja, pegar a ideia central do que Jesus está querendo transmitir. Essa parábola, ela tem a explicação de Jesus, ok? Jesus vai explicar essa parábola, assim como explicou a parábola do semeador, e assim também como explicou a parábola da rede, ele vai dar justamente os pontos certos de cada elemento usado nessa parábola. Então, dê uma olhadinha aí na sua revista, na página ainda 19, lições da parábola. Aqui está dizendo que Jesus então vai estar trazendo uma explicação de cada elemento da parábola. Agora, vire aí a página de número 20, Jesus vai dizer aqui que os elementos da parábola são: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e o ceifeiro são os anjos. Então perceba que Jesus já está dando para nós as dicas necessárias da interpretação dessa lição e dessa parábola. É importante analisarmos uma diferenciação. Na parábola do semeador, ok? A semente é a palavra de Deus. Na parábola do joio e do trigo, a semente é os filhos do reino. Na parábola do semeador, o local onde a semente é lançada é o chão, né? É o solo, comparado ao coração. E na parábola do joio e do trigo, essa semente é lançada no campo, no caso aí, o mundo, ou seja, nós somos representantes de Jesus Cristo no mundo para pregar o Evangelho a toda criatura. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais detalhado nessas partes que Jesus determinou aqui nessa lição. A primeira coisa que ele vai descrever aqui é o tempo da graça. Na página 20 aí da sua revista está escrito assim: o tempo da separação e do destino final entre joio e trigo ocorrerá, como disse Jesus, no final e consumação dos tempos. Até lá é tempo de oportunidades. Eu já vi pessoas dizer o seguinte: olha, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que as coisas vão acontecer? Porque faz tempo que nós estamos ouvindo isso, desde a época dos nossos pais a gente está ouvindo que Jesus voltará e até agora nada, não é verdade? Alguns dizem isso. Mas na verdade, o que a palavra de Deus diz aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, o texto diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aí o verso 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então perceba que este é o tempo que ele está concedendo a cada um de nós, é o tempo da graça, é o tempo que ele está concedendo para que o homem tenha consciência do seu pecado, se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor e assim possa ter um final grandioso, um final maravilhoso. Então, o que a parábola está nos ensinando também é que esse tempo está se findando, ok? O tempo da graça também está se findando. Por isso que não pode haver negligência, tanto da nossa parte, como trigo, para anunciar o Evangelho a toda criatura, como também ser canal de bênção, levando esse alerta da palavra de Deus, ok? Ainda aqui na lição, nós temos aqui o joio com os dias contados. É verdade. Alguém pode pensar assim: o fato do dono do campo ter dito aos seus servos não mexer no joio, quer dizer que ele vai deixar o joio do jeito que está até o fim? Não. Olha o que está dizendo aqui na revista, é importante você gravar. Pode demorar,
mas o mal não coexistirá para sempre com o bem. Em termos simples, o joio e trigo não ficarão para sempre juntos. Isso é uma realidade. Não tem como a gente pensar ou acreditar que no final, como diz alguns, né? Alguns gostam de dizer essa frase, no final, Deus salva todo mundo. Não. Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E ele não vai permitir que o joio esteja no mesmo lugar, seja recolhido no mesmo celeiro que vai ser recolhido o trigo. Pelo contrário, o trigo será recolhido e o joio será atado aos seus feixes e será lançado para ser queimado. Então, não pode haver negligência quanto a essa verdade. A verdade de que o trigo está sendo guardado e o joio será queimado. Ok? Enfatize bem isso, porque isso é de grande importância para o sucesso e para o desenvolvimento espiritual daqueles que ouvem a palavra de Deus. Ainda aqui, tem uma coisa interessante. Ainda na página 20, tratando sobre o joio com os dias contados, o texto diz assim: o fazendeiro está plenamente ciente de tudo. Ele sabe o que deve ser feito. Ou seja, Jesus que semeou a boa semente do seu campo, ele também sabe da existência do joio e sabe da evolução desse joio. Ele não está desapercebido quanto a isso. Por isso, a importância de pegarmos as instruções de Jesus em respeito de como devemos tratar essa questão do joio no meio do campo, ok? Ainda na lição, tem um texto bíblico aí de grande importância e deve ser lido na sua íntegra. Ali em Mateus 7, 22 e 23, está justamente demonstrando que não é a aparência que vai determinar que alguém é joio ou trigo, mas é a sua essência. Em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, muitos vão dizer para Jesus naquele dia, olha, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu coloquei a mão sobre os enfermos e eles foram curados. Mas vai haver uma resposta triste para essas pessoas. Apartai de mim, vós que praticai iniquidade. Ou seja, fizeram tudo isso, mas na essência eram joio em vez de trigo. A diferença é não o que você faz para Deus, mas o que você é para Deus. Então, é importante também esse ponto da lição de ser muito bem enfatizado, de ser muito bem elaborado e passado na escola bíblica dominical, ok? Ainda aqui na nossa lição, temos o terceiro e último ponto da lição, que são conclusões da parábola, ou seja, que ensinamentos nós temos que ter em relação a tudo que vemos até agora. Porque a importância dos estudos da parábola não é somente nós termos o conhecimento dos elementos, mas também saber qual é a explicação deles, ok? Então nós temos aqui, primeiramente, a impaciência dos servos. Dentro da parábola, não podemos ser julgadores a ponto de querer fazer as coisas rapidamente. Temos que esperar com sabedoria as instruções do dono do campo. Em segundo lugar, mesmo que o joio ele possa estar sendo estabelecido, o destino dele chegará. E isso é um fato muito importante, ok? Na nossa aplicação pessoal está assim: a parábola do trigo e do joio é bem atual. Ninguém pode negar a realidade da triste mistura que existe em nossos dias. Também é fato que o crescimento do joio é proporcional ao crescimento do trigo, ou seja, quanto mais trigo, mais joio. Deus abençoe você, foi muito bom estarmos juntos no nosso programa, A Nossa Escola Dominical. Até o próximo programa.